É crítico do livre-arbítrio, já sei que nunca leu a Bíblia. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu continuo a minha série de respostas à TV Caminho Livre, que são ex-adventistas que se tornaram calvinistas e como o calvinismo tem, pelo menos na sua expressão popular, essa ideia de que o livre-arbítrio é uma heresia, é um engano, é um erro, não existe, não sei mais o que. Esses ex-adventistas agora lançam essas armas calvinistas contra a igreja adventista, que é uma igreja arminiana, para polemizar e para dizer que o adventismo crê em heresia, de livre-arbítrio e não sei mais o que. E quando eu vejo pessoa criticando a ideia do livre-arbítrio, já sei que ela nunca leu a Bíblia. E vou aproveitar esse vídeo para falar um pouco sobre isso dentro da nossa série, que nesse momento a gente está falando da relação entre a depravação total e o livre-arbítrio, né? Então, em nome da sua compreensão particular de depravação total, o calvinista entende que não faz sentido você atribuir ao homem livre-arbítrio, senão isso iria negar a depravação total. E aí, nessa balança de concepções, o calvinista entende que é melhor estar ao lado da depravação total do que do livre-arbítrio, como se as duas coisas fossem excludentes. Então, o calvinista entende que o ser humano é totalmente depravado e não tem livre-arbítrio. Tá? Seja como for, para você manter uma ideia como essa, você não pode nunca ter lido a Bíblia, né? Até porque a Bíblia já se inicia com uma história da criação, e a criação envolve, né, enfim, os primeiros seres humanos vindo à existência, que seriam Adão e Eva, e Deus dá a eles uma ordem de não comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, e eles comem. A história já começa com livre-arbítrio em ação. E o livre-arbítrio está presente depois da queda na Bíblia inteira de igual forma, né? Você tem lá Deuteronômio capítulo 30, Deus dando duas opções ao povo de Israel. Eis que ponho diante de vocês a vida e a morte. Escolhe a vida para que vivas, né? Se escolher a morte, vai morrer. Se obedecer a Deus, vai dar tudo certo. Se desobedecer a Deus, não vai dar nada certo. Livre-arbítrio, sabe, pessoal? O próprio Cristo, né? Ó Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir vocês aí, os seus filhos, como pintinhos debaixo da galinha, mas vós não quisestes, né? Livre-arbítrio. Lá em Apocalipse capítulo 20, quem quiser venha e beba a água da vida. Livre-arbítrio. Literalmente de Gênesis a Apocalipse, passando pela Bíblia inteira. Esse povo nunca leu a Bíblia, obviamente, né? Pelo menos esse pessoal aí desse nível mais idiota, assim, né? Na qual está o pessoal aí da TV Caminho Livre, nunca leu a Bíblia, mas eu queria, nesse vídeo, expor um texto da Bíblia que tem um pouco desses conceitos do livre-arbítrio, tá? Que está aqui em Isaías capítulo 65. Eu vou ler do verso 1 até o verso 16, não vou fazer o capítulo completo, mas nesses 16 versos da Bíblia tem um monte de coisa interessante para a gente pensar a respeito desse conceito de livre-arbítrio na palavra de Deus. E acho que vale a pena todos conhecerem um pouco aí da discussão a respeito destas questões, tá? A visão calvinista da depravação total tem por corolário, como a gente chama, por implicação, por resultado, que o ser humano não pode fazer nada. Não pelo menos em termos assim espirituais, na sua relação com Deus. O ser humano não coopera, o ser humano não responde, o ser humano não busca Deus, o ser humano não faz nada, é tudo Deus que faz, especialmente na relação da salvação, porque senão o homem teria uma cooperação e aí a salvação não seria só pela graça, seria pelas obras, e aí aquele papo todo que a gente está bem acostumado dentro do calvinismo. Mas vejam como que a retórica bíblica ela vai nas direções totalmente opostas ao calvinismo. Vou ler para vocês os 16 versos e depois a gente comenta, tá bom? A palavra de Deus diz assim. Eu estou lendo aqui na versão Nova Almeida atualizada, tá? É isso. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Mas todo dia eu estendi as mãos a um povo rebelde, que anda por um caminho que não é bom, segundo os seus próprios pensamentos.
É um povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins, queimando incenso, sobre altares de tijolos. Eles se assentam entre as sepulturas, passam a noite em lugares misteriosos, comem carne de porco e nos seus pratos têm ensopado de carne abominável. É um povo que diz: fique onde você está, não se aproxime de mim, porque eu sou mais santo do que tu, do que você na minha tradução, né? Estes são como fumaça no meu nariz, como fogo que queima o dia todo. Eis que está escrito diante de mim: não me calarei, mas retribuirei. Farei retribuição total pelas iniquidades de vocês, e também pelas iniquidades de seus pais, diz o Senhor. Eles queimaram incenso nos montes e me afrontaram nas colinas. Por isso eu os farei pagar integralmente pelas suas obras antigas. Assim diz o Senhor: como quando se acha suco de uva num cacho de uvas e se diz: não o destruam, pois há bênção nele, assim farei por amor dos meus servos e não destruirei todos eles. Farei sair de Jacó uma descendência e de Judá um herdeiro, que possua os meus montes. Os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Saron servirá de pasto para as ovelhas, e o vale de Acor de lugar para o repouso do gado, para o povo que me buscar. Mas quanto a vocês que se afastam do Senhor, que se esquecem do seu santo monte, que preparam uma mesa para a deusa Fortuna e misturam vinho para o deus Destino, eu os destinarei à espada, e todos vocês se encurvarão à matança, porque eu chamei e vocês não responderam. Falei e vocês não atenderam, mas fizeram o que é mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que os meus servos comerão, mas vocês passarão fome. Os meus servos beberão, mas vocês terão sede. Os meus servos se alegrarão, mas vocês passarão vergonha. Os meus servos cantarão por terem o coração alegre, mas vocês gritarão pela tristeza do coração e uivarão pela angústia de espírito. O nome de vocês será deixado como uma maldição para os meus eleitos. O Senhor Deus fará com que vocês morram, e aos servos dele chamará por outro nome. Assim, quem quiser ser abençoado na terra, será abençoado pelo Deus da verdade. E quem jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade. Porque as angústias passadas serão esquecidas e serão escondidas de diante dos meus olhos. Por onde que a gente começa, né? Para deixar absolutamente claro que a palavra de Deus não é calvinista, o TV Caminho Livre. Vocês nunca tinham lido a Bíblia, né? Isso é óbvio. Primeiro de tudo, o texto já começa dizendo que Deus foi buscado pelos que previamente não perguntavam por ele. Deus foi achado por um povo que não o buscava. Aí, o nome de Deus que não estava sobre aquele povo, que aqui no caso a interpretação seriam os gentios, é o povo a quem Deus respondeu: eis-me aqui. Mas o povo de Israel, que era chamado pelo nome de Deus e tudo mais, o que eles fizeram? Deus estendia a mão para eles, mas o povo ainda assim andava por um caminho que não era bom. Seguindo, não é o decreto infalível do Senhor, é os seus próprios pensamentos, né? Entre seguir a vontade de Deus, que Deus continuamente dava a Israel, Israel preferia seguir a sua própria vontade, utilizando do seu livre-arbítrio, obviamente. E por esse mau uso do livre-arbítrio, o povo continuamente irritava a Deus abertamente, e aí faziam coisas erradas, né? Pegavam o incenso que deveria ser queimado no santuário e queimavam em qualquer lugar, pelo menos é o meu entendimento dessa crítica de Deus ao povo de Israel aqui, sobre queimar incenso sobre altares de tijolos. Ficava lá no meio dos mortos, né?
das sepulturas. Lembra que o povo de Israel não podia tocar nos mortos, questão de impureza e etc. Comiam carne de porco. Lembra que Deus disse que não era para comer carne de porco. E ainda assim, eram pessoas que faziam todas as coisas que Deus falou para não fazer, ou várias delas, e ainda se achavam mais santo do que os gentios que tinham encontrado Deus, que buscaram Deus, foi buscado pelos que antes não perguntavam por Deus, né? E aí Deus estendeu a mão ali para eles, eis-me aqui. E quando Deus estendia a mão para o povo rebelde de Israel, o povo fazia as coisas erradas, ainda se achava mais santo do que os outros povos, né? Faz o errado e ainda acha que tem uma santidade. E a Bíblia diz que Deus se irritava com esse negócio, como se fosse assim, tivesse uma fogueira de fogo queimando no nariz de Deus continuamente o tempo inteiro, incomodando, enchendo o saco. E por isso a palavra de Deus diz que Deus escreveu diante dele que ele ia retribuir esse povo. No monergismo, Deus só faz a sua vontade, ele não reage às vontades das criaturas, até porque as vontades das criaturas não existem, porque não tem livre-arbítrio, né, pessoal? Então, no monergismo, Deus só faz o que Deus quer, entendeu? Ele não reage às circunstâncias externas a ele mesmo, até porque não existem circunstâncias externas a ele mesmo. Então, no monergismo, na visão calvinista, da soberania exaustiva, que tudo é da vontade de Deus, é vontade secreta e não sei mais o quê, Deus está reclamando, inclusive, de coisa aqui que foi Deus que decretou e ordenou e desejou que assim fosse. É o Deus mais hipócrita da face da Terra, mas vocês já estão cansados de ouvir isso, né? Mas o fato é isso, entendeu? Se o calvinismo fosse verdade, além desse texto estar cheio de erro e engano, como é que Deus foi buscado pelas... Não, o ser humano não pode buscar a Deus. Como é que Deus estaria sendo irritado por pessoas que seguem os seus próprios pensamentos ao invés do que Deus manda na sua palavra? Não, Deus tem uma vontade secreta de que o povo desobedeça a sua palavra. Ele deve ter muito prazer quando isso acontece, né? Que aí ele vê, opa, minha vontade secreta deu certo, tudo que eu queria está acontecendo. O povo está comendo carne de porco, o povo está queimando incenso não sei aonde, o povo tá tocando em morto lá na sepultura, o povo tá achando ainda que é mais santo que os outros, olha que maravilha, meu decreto é lindo, me traz grande glória, né, na visão aí dos calvinistas, e etc. Mas você vê que o texto trabalha num paradigma absolutamente oposto, não tem nenhum papo desse tipo, né? E aí tem algumas coisas bem interessantes, assim, alguns textos bem legais assim, sobre isso, né? Por exemplo, Deus ele repreende o povo de Israel que está servindo mal. Ele diz que ele não vai destruir o povo de Israel completamente, porque vai ter pessoas ali dentro que vão ser uma descendência, que vão ser herdeiros, que vão herdar a terra, que são os eleitos. Só que tem uma condição para você ser eleito, cara. O povo que me buscar. Não é um negócio do tipo assim, os meus eleitos são eleitos incondicionalmente, ninguém pode me buscar, então eu farei com que eles sejam salvos, porque essa é a minha vontade, o meu decreto, e o meu decreto também é a minha vontade que os outros façam o mal. Não tem nada desse papo na palavra de Deus. Isso é uma fantasia estúpida de calvinista, e depois o herege é o adventista, né? Aí ele diz assim, que os eleitos, então, no verso 10, é o povo que buscar Deus. Não tem esse papo, é impossível buscar Deus, então por isso Deus é que faz tudo sozinho. E aí tudo é da vontade de Deus. E como é que você lida com o texto? O calvinismo é ridículo, gente. Aí ele fala assim, mas quanto àqueles que se afastam do Senhor, então é possível se afastar, né? É possível não obedecer a Deus, é possível não perseverar, é possível se afastar e começam a fazer as coisas erradas, Deus vai destinar a matança. E como que Deus explica a sua própria decisão? Porque essas pessoas escolheram aquilo em que Deus não tinha prazer. Dentro do calvinismo, Deus estabeleceu todas as coisas para a sua maior glória. Tá? Então por que Deus decretou a queda? Por que Deus decretou o mal? Por que Deus decretou todas as desgraças? É porque assim Deus teria a oportunidade de exercer ira sobre esses que fazem o mal, porque Deus queria exercer ira, que é um pouco dessas imagens tiradas lá de Romanos capítulo 9. Então assim é porque os calvinistas interpretam Romanos 9 e todas as demais coisas na Bíblia
como esse Deus que faz as coisas para a sua própria glória, e Deus tem maior glória se houver queda, se houver desgraça, se houver maldade, se houver todo tipo de pecado e não sei mais o que. Só que nesse caso, olha o que o texto diz, que as pessoas escolheram o que não traz o maior prazer a Deus. Agora, se as pessoas estivessem escolhendo aquilo que traz a maior glória a Deus, para ele ter alguém sobre quem exercer ira, esse texto estaria errado. Porque senão Deus não teria prazer naquilo que lhe traz maior glória. Aí também é um Deus completamente doente, esquizofrênico, retardado, diabólico. Aliás, é mais diabólico que o próprio diabo, o Deus do calvinismo. Porque o diabo ainda tem a desculpa de ter sido predestinado pelo próprio Deus que está reclamando dele, né? Mas Deus tem a desculpa do quê? Podia fazer o que quiser. Aí faz o quê? Um mundo onde as pessoas fazem exatamente o oposto do que ele quer? Para ele poder torturar, para depois ele escrever na Bíblia que eles fizeram o que ele não queria? Não faz nenhum sentido, gente. Isso é uma piada. O texto bíblico destrói o calvinismo, basta você ler. O livre-arbítrio é escancarado, é as pessoas escolhendo aquilo em que Deus não tinha prazer. Deus não queria que você escolhesse, você vai lá e escolheu, porque você tem livre-arbítrio. Ou quem vai dizer o contrário, entendeu? Então, assim, gente, se a pessoa nega o livre-arbítrio do ser humano, você já pode saber, você está diante de uma pessoa que nunca leu a Bíblia, entendeu? E aí é esse tipo de gente que quer dar aula de teologia, quer dizer que os outros são hereges, quer dizer que descobriu a verdade. Agora a verdade não é mais a palavra de Deus, né? A palavra dos decretos secretos de loucura de calvinista e idiota imbecil. Essa deve ser a verdade da TV Caminho Livre. É uma lástima. Um abraço.